Iniciando mais uma aula do nosso curso de Números Complexos, eu sou o professor Júlio César. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva, pode dar like, pode comentar se ficar alguma dúvida. Fique tranquilo que eu vou te responder. Assunto de hoje, forma trigonométrica de um número complexo. Outra maneira de representar um número complexo é a forma algébrica que nós já conhecemos. Z igual a x mais y, onde x e y são números reais, x é a parte real do número complexo, y é a parte imaginária, e aquele izinho é a unidade imaginária, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Lembrando que esse i é o que dá a característica de um número complexo. Legal, volta comigo. Como que eu posso fazer isso daqui virar isso aqui, ó? Perceba, inclusive, que eu estou tratando de um mesmo número complexo, só que representado de duas formas diferentes. É o número complexo z. Z na forma algébrica é x mais yi. Z na forma trigonométrica é igual ao módulo de z, o módulo dele mesmo, que multiplica tudo isso daqui. Cosseno de θ mais i seno de θ. Acabei apagando aqui um pouquinho com o dedo. Deixa eu só voltar ali o módulo. Legal. Aí você vai se perguntar assim, ó. Como que eu calculo o módulo de z? Como que eu descubro esse θ? Ou melhor, quem é esse θ? Aí lembra aqui comigo rapidinho. Existe uma outra forma de representar um número complexo que é pelo par ordenado. O par ordenado xy, parte real e parte imaginária. Que é o que eu uso, na verdade, para representar o número de forma gráfica, para colocar no plano complexo. Eixo real, eixo imaginário. No eixo real eu coloco x, no eixo imaginário eu coloco y. Simples assim. Projeto os dois. Eles vão se encontrar num certo ponto. Esse pontinho é o chamado afixo. Tudo isso que eu estou falando agora com um pouco mais de velocidade já foi explicado com toda a calma do mundo aqui no curso. Se você perdeu, volta um pouquinho, tá? Para você poder se situar. Mas é bastante simples também. Vamos lá. Isso daqui, esse pontinho se chama afixo e ele representa o par ordenado xy, o número complexo z. Tá aqui. A distância entre esse afixo do número complexo z até a origem do plano complexo, que gera esse segmento, é o chamado módulo de z. Olha lá o módulo de z. E o ângulo formado entre esse segmento amarelo e o eixo real é o ângulo que eu chamo de θ. Olha lá o θ. Interessante, né? Já estão aparecendo. Inclusive, esse ângulo aqui, eu falei lá na aula em que eu falei sobre esse assunto, que é chamado de argumento. Argumento. Se você encontrar nos seus exercícios o número complexo tem argumento tal, ou então calcule o argumento de tal número complexo, não se assuste, o argumento é esse ângulo aqui. Vamos lá, como que eu faço para esse número chegar nesse formato aqui? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, para te ajudar, eu vou fazer o seguinte, ó. Note que esse módulo de z está em evidência. Eu vou colocar ele dentro dos parênteses, deixando bem claro que a fórmula é esta, tá? Mas é só para te auxiliar. Então, vou fazer assim, ó. Z é igual ao... Deixa eu melhorar aqui, né? Módulo de z, que multiplica cosseno de θ, mais módulo de z, que multiplica i vezes seno de θ. Você deve achar meio estranho agora que o i sempre fica na direita, né? Na forma trigonométrica, ele costuma aparecer antes, mas isso não muda nada, até porque esses dois se multiplicam, né? É uma questão de organização só para evitar que você confunda com isso daqui, ó. Aqui não é seno de θ vezes i, isso aqui é só o seno de θ, uma coisa que é calculada separadamente, depois vezes i. Então, para evitar a confusão, nós teríamos que fazer isso daqui, ó. Só que aí fica uma linguagem muito pesada. Então, para evitar realmente a confusão, o i vem antes. Aí você sabe que é seno somente de θ, e não seno de θ vezes i. Tudo bem? Só seno de θ, que é multiplicado por i no final. Se você já sabia disso, tudo bem. Se você não sabia, está explicado por que o i vem antes. Então, de novo, a fórmula é essa, mas isso daqui é só para tentar te ajudar. Vamos lá. Então eu sei que eu vou ter que manipular a forma algébrica até que ela chegue a isso daqui. Primeira coisa que eu vou pensar.
Módulo de Z. Módulo de Z nós vimos em aulas anteriores que nós podemos calcular a partir de um triângulo retângulo, que é isso daqui, aplicando o Teorema de Pitágoras. O módulo de Z é igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Módulo de Z ao quadrado, eu coloquei a raiz lá, é a hipotenusa, coloquei a raiz do outro lado. X ao quadrado é um cateto, mais y ao quadrado é o outro cateto. Esse cálculo é muito importante quando nós vamos trabalhar com a forma trigonométrica, tá? Mas não na demonstração. E por que eu falei isso então? Pelo que eu acabei de falar. É muito importante saber isso aqui na hora de trabalhar com a forma trigonométrica já pronta, de um número complexo específico, que já é dado nos exercícios. Mas quando eu quero demonstrar a forma trigonométrica, essa informação aqui não vai me ajudar muito não. Eu tenho que pensar num outro caminho. Então, eu pensei nisso daqui, vou me bater todo aqui e vejo que não vai dar em nada. Então, eu vou seguir outra estratégia. E que outra estratégia é essa? Eu vou olhar para cá, ó, teta e teta. Cosseno e seno. Eu vou aplicar então. Como que fica cosseno de teta? Ângulo teta está aqui. Se você lembra da trigonometria do nono ano, cosseno é uma razão trigonométrica que relaciona o cateto adjacente ao ângulo com a hipotenusa. Então, o cosseno de teta, que eu vou anotar aqui, ó, igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é esse que vai de 0 a x. Vale x. Sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Olha que interessante. Apareceram o cosseno de teta e o módulo de Z. Legal, né? Vamos montar o seno já para ver o que vai dar? Seno de teta, razão trigonométrica, que relaciona o cateto oposto ao ângulo, oposto é aquele que está à frente, está do outro lado, tá? Relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Isso aqui tudo não vale y, vai de 0 a y, vale y. Então é cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. E olha que interessante, outra vez o módulo de Z apareceu e o seno de teta apareceu. Aí eu vou fazer uma jogada que é o seguinte. Cosseno de teta aqui, multiplicando o módulo de Z. Seno de teta multiplicando o módulo de Z. Esquece esse i por enquanto, tá? Deixa esse i de fora. Se eu isolar o x aqui, ó, eu não vou fazer aparecer justamente isso? Olha só, x é igual, passa esse para cá multiplicando, vai dar módulo de Z vezes o cosseno de teta. É justamente o que eu tenho aqui. Parece bom. Vou continuar. Talvez eu esteja enganado, mas matemática às vezes é isso. Você percebe uma saída e tenta. Se der certo, beleza. Se não der, você descarta e vai para outra. Aqui, ó, se eu isolar o y, eu não chego a essa situação? Ignora o i por enquanto, tá? Eu vou chegar a módulo de Z vezes o seno de teta. Então eu vou seguir. Y é igual ao módulo de Z vezes seno de teta. Esse daqui bate com esse daqui quase bate com esse, porque tem esse i. E aí você vai se perguntar, mas como que eu vou fazer aparecer esse i na fórmula, então? E agora é que vem uma sacada interessante. Eu vou chamar essa daqui de equação 1. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que organiza. E essa daqui é a equação 2. Organiza e a gente não perde nada de vista. Lembra que eu queria transformar o número complexo da forma algébrica para a trigonométrica? Então eu vou pegar a forma algébrica que eu tenho, vou anotar aqui, z é igual a x mais yi. E vou fazer agora uma substituição, na verdade duas. Eu vou colocar a equação 1 e a equação 2 lá naquele número complexo, lá naquela forma algébrica, ficando assim, ó, z é igual a x. Quanto vale x? Módulo de z vezes cosseno de teta. Vou colocar em amarelinho, módulo de z vezes o cosseno de teta. Mais y. Quanto vale y? Módulo de z vezes seno de teta. Módulo de z vezes seno de teta. Esse
bloquinho todo é o x, esse bloquinho todo é o y, só que eu ainda tenho o i. E aí, ó, apareceu. Você vai notar ainda que eu tenho uma soma aqui, ó, de duas parcelas. Essas duas parcelas são produtos, são multiplicações. E nessas multiplicações eu tenho um fator comum, o módulo de z, que eu posso então colocar em evidência. Ficando assim, módulo de z multiplica cosseno de θ mais seno de θ vezes i. Para não ter confusão aqui, opa, aqui é um i, né? Falei errado, escrevi errado. Para não ter confusão, se é seno somente de θ, ou se é seno, ou se eu multiplico o θ por i para depois calcular o seno, como eu já tinha falado, eu teria que escrever assim então, para evitar problema. Vou colocar parênteses aqui. Então esse daqui viraria colchetes. Olha o trabalho que dá. Então, para evitar tudo isso, eu vou fazer assim, ó. Coisa que eu já expliquei, mas estou te mostrando já na prática. Cosseno de θ mais esse i eu coloco antes. Que agora eu não tenho dúvida, eu sei que é seno de θ mesmo, multiplicado por i. E aí eu fechei. Consegui chegar na nossa forma trigonométrica. O número complexo z, na forma trigonométrica, é igual ao módulo de z, ao módulo dele mesmo, que multiplica o cosseno de θ mais i vezes seno de θ, onde módulo de z é a distância do afixo do pontinho que representa esse número complexo, no plano complexo, até a origem, essa distância, e θ é o ângulo formado por esse módulo, pelo módulo de z, entre o módulo de z e o eixo real, sendo este ângulo chamado de argumento. E aí nós conseguimos chegar. Eu acho interessante mostrar a fórmula assim. Fica uma dica para quem quiser demonstrar isso aqui para alguém. Eu acho interessante, eu até comecei a fazer isso com os alunos, porque uma coisa é você partir do nada ou de ideias básicas e no final chegar nisso aqui. Tá, legal. Outra coisa é você já falar, ó, nós queremos chegar nisso. Como que eu faço aparecer esse módulo de z? Como que eu faço aparecer esse cosseno de θ? Como eu faço para aparecer esse seno de θ? Porque aí o aluno já começa a enxergar o que ele precisa e ele vai olhar aqui naquilo que você deu lá no início. Pô, o professor me deu essa situação, esse plano complexo. θ, cosseno. Ah, então eu vou aplicar cosseno aqui, ó. Aí ele já começa a saber o que fazer. Então isso é bastante interessante, eu já apliquei em algumas aulas e os alunos se sentem mais confiantes a participar, porque eles sabem o que tem que ser buscado. Eu acho que fica muito mais legal. A interação fica melhor, dá mais confiança para o aluno, dá mais participação para o aluno. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se faltou alguma informação, alguma coisa relevante que eu esqueci de falar, coloca nos comentários, eu vou responder. Se ficou alguma dúvida também, pode pôr nos comentários, eu vou responder. Dá aquele like, pode se inscrever no canal, isso me incentiva, e eu te espero na próxima aula. Muito obrigado, até lá!